Não saia correndo para enfrentar o mundo antes de se revestir da paz de Deus e da armadura espiritual através da oração. A oração é o fôlego da alma. E me diga, alguém consegue viver sem respirar? Talvez por alguns minutos ainda seja possível continuar andando. Talvez por um tempo você até consiga aparentar força. Talvez consiga lutar, produzir e seguir em frente por algum tempo. Mas sem o fôlego, a vida rapidamente começa a enfraquecer. Da mesma forma, sem oração, a vida interior começa a perder profundidade. A mente fica sobrecarregada, o coração se torna vulnerável e o espírito se esgota muito antes do dia terminar. O Espírito Santo não foi enviado apenas para nos consolar depois das quedas. Ele foi enviado para nos fortalecer, preparar, direcionar e capacitar antes mesmo de enfrentarmos aquilo que está por vir. Então, nesta manhã, antes de mergulhar totalmente nas pressões do dia, antes de responder às cobranças, enfrentar responsabilidades, tentações, vozes negativas e pesos emocionais, permita que o seu coração ouça isso com atenção. Muitas pessoas querem ser levantadas por Deus, mas poucas aceitam ser preparadas por Ele. Muitos querem a plataforma, mas não querem o processo. Muitos desejam o chamado, mas não aceitam a transformação. Muitos querem ser enviados, mas não querem ser moldados. Porém, antes de Deus levantar alguém, Ele ensina essa pessoa a esperar, a obedecer, a se render e a suportar. E isso não é castigo, isso é amor, isso é cuidado, isso é misericórdia. Hoje estamos orando por força, prontidão e por um coração alinhado ao propósito de Deus. Existe um tipo de crescimento que acontece cedo demais, e isso pode ser perigoso. Existe um tipo de avanço que parece impressionante por fora, mas por dentro, a alma ainda não está preparada para sustentar aquilo que tanto pediu. Mas Deus é sábio demais para entregar um peso sem antes fortalecer quem irá carregá-lo. Ele é fiel demais para enviar alguém à batalha sem antes ensinar suas mãos a lutar e seu coração a confiar. Ele é amoroso demais para realizar certas ambições antes de purificar as intenções escondidas dentro de nós. Por isso, se você está vivendo um tempo de espera, não despreze essa estação. Se Deus parece estar trabalhando em áreas escondidas da sua vida, não chame isso de atraso. Talvez seja preparação. Talvez Ele esteja fortalecendo raízes que ninguém consegue enxergar. Se o Senhor está ensinando você a permanecer em silêncio, a orar mais, a obedecer, a confiar e a ser fiel nas pequenas coisas, então saiba, Ele não está ignorando o seu futuro. Ele está construindo esse futuro com as próprias mãos. Deus, Tu és o Pai sábio que prepara antes de promover, o Deus santo que purifica antes de enviar e o Senhor fiel que fortalece aquilo que está prestes a usar. Existe uma verdade poderosa em Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não descreve uma espera passiva, ela fala de renovação espiritual. Esperar em Deus não significa ficar parado em incredulidade. Significa permanecer tão perto dele que a força dele começa a substituir a nossa fraqueza. É permanecer perto o suficiente para que aquilo que estava cansado seja renovado, para que aquilo que estava ansioso encontre paz, e para que aquilo que estava frágil volte a ficar firme. O mundo diz: corra, prove seu valor, force os resultados. Mas o céu diz: espere no Senhor, porque aqueles que esperam não estão perdendo tempo, estão sendo fortalecidos.
Deus aumenta a capacidade durante a espera. Ele aprofunda raízes durante a espera. Ele ensina perseverança durante a espera. E se você deseja crescer sem desmoronar, correr sem se destruir e viver o propósito de Deus sem desistir no meio do caminho, então você precisa da força que só nasce na presença do Senhor. Deus, Tu és minha força quando estou fraco, meu renovo quando estou cansado e meu sustento quando a caminhada parece longa demais. Então, ouvimos uma das respostas mais poderosas de toda a Escritura, em Isaías, capítulo 6, verso 8. A quem enviarei? E quem irá por nós? Então Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me. Mas o que torna esse momento tão poderoso é que Isaías não pronunciou essas palavras de maneira superficial. Ele falou isso depois de ser confrontado pela santidade de Deus, depois de reconhecer sua própria impureza e depois de ser purificado pelo altar. Isso é importante, porque antes de Deus enviar alguém, Ele toca essa pessoa, humilha, purifica e conduz ao verdadeiro rendição. Chamado não tem apenas a ver com disponibilidade, tem a ver com alinhamento, tem a ver com um coração que foi tocado profundamente por Deus, a ponto de dizer sim, com reverência e não por ego. Muitas pessoas querem dizer: Senhor, envia-me, mas não querem o fogo purificando os lábios, a transformação interior ou a entrega que remove toda vaidade escondida. Mas se Deus irá confiar a nós influência, responsabilidade, liderança, ministério, família ou qualquer missão importante, então primeiro precisamos ser preparados na presença dEle. Precisamos permitir que Ele trate o orgulho. Precisamos permitir que Ele confronte áreas de compromisso errado. Precisamos permitir que Ele refine aquilo que ainda está misturado dentro de nós. Então, o nosso sim se torna santo. Então, a nossa obediência se torna limpa. Então, o nosso serviço se transforma em adoração. Deus, Tu és aquele que toca antes de enviar, purifica antes de confiar e chama não apenas para fazer algo para Ti, mas para pertencer completamente a Ti. Então Jesus declara nossa identidade em Mateus capítulo 5. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Que verdade poderosa! Você não foi criado apenas para existir. Você não foi salvo apenas para sobreviver. Você foi chamado para carregar influência, preservar aquilo que é bom, refletir aquilo que é santo e brilhar com a luz de Cristo em um mundo que desesperadamente precisa dele. O sal transforma aquilo que toca. A luz muda o ambiente onde entra. Isso significa que sua vida importa. Sua obediência importa, sua preparação espiritual importa, sua caminhada secreta com Deus importa, porque um único cristão preparado pode levar paz ao meio do caos, verdade ao meio da confusão, pureza ao meio do compromisso errado e esperança ao meio do desespero. Mas mais uma vez, o chamado para ser sal e luz exige preparo. Se o sal perde sua essência, ele deixa de preservar. Se a luz fica escondida ou negligenciada, ela deixa de iluminar com clareza. Em outras palavras, o chamado precisa ser protegido. A prontidão precisa ser cultivada. A vida espiritual precisa ser alimentada continuamente. Não nos tornamos eficazes no mundo sendo iguais ao mundo. Nos tornamos eficazes permanecendo perto de Cristo, permitindo que Ele nos transforme por dentro e carregando sua presença por onde formos. Deus, Tu és aquele que entrega propósito, que nos torna úteis e que nos ensina a carregar Tua glória com humildade e coragem. Então ouça isso no seu espírito hoje. Não despreze o processo de preparação. Não tente correr na frente da mão de Deus.
Não avalie sua estação apenas pelos resultados visíveis. Muitas vezes, o céu faz sua obra mais profunda nos lugares escondidos. A espera está fortalecendo você. A rendição está amolecendo áreas endurecidas dentro de você. O alongamento espiritual está preparando você. A obediência silenciosa está construindo algo que aplausos nunca poderiam produzir. Antes de levantar alguém, Deus prepara. Antes de permitir que alguém voe, Deus renova. Antes de enviar, Deus toca. Antes de entregar influência, Deus forma o caráter. E se você permitir que Ele faça essa obra dentro de você, então não apenas irá crescer, você estará preparado quando crescer. Então permaneça perto, permaneça rendido, permaneça ensinável, permaneça fiel. O Deus que está preparando você também será o Deus que sustentará você quando o propósito começar a se revelar. E quando esse momento chegar, você não avançará pela sua própria força, mas pela graça, preparação e poder do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, antes de te pedir qualquer coisa, antes de colocar diante de ti meus pesos, minhas fraquezas, minhas frustrações e minhas dores. Eu quero começar agradecendo. Obrigado por me guardar durante a noite. Obrigado por me sustentar em estações que eu pensei que não suportaria. Obrigado porque mesmo quando me senti fraco, o Senhor continuou fiel. Obrigado porque eu ainda estou aqui, ainda respirando, ainda buscando Tua presença, ainda sendo moldado pelas Tuas mãos, ainda tendo acesso ao Teu amor. Pai, eu não me aproximo de Ti como alguém que já aprendeu completamente a esperar ou que domina perfeitamente a rendição. Eu me aproximo como alguém que precisa profundamente de Ti. Porque eu sei que se o Senhor não me renovar, eu vou me cansar. Se o Senhor não estabilizar meu coração, eu me tornarei inquieto. Se o Senhor não me fortalecer, serei tentado a desistir antes da obra terminar. Então eu me curvo diante da Tua presença e declaro: Deus, Tu és minha força na espera, minha paz na incerteza e meu sustento em cada estação escondida. Tu és o Deus que prepara aquilo que pretende usar. E eu te agradeço porque até esse processo está debaixo da Tua sabedoria. Pai, eu peço forças renovadas para esperar da maneira correta, não com amargura, não com reclamação, não com um coração endurecido pelo tempo, mas ensina-me a esperar com fé, com adoração e com expectativa. A Tua palavra declara em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, permite que essa promessa se torne força viva dentro de mim hoje. Renova minha mente, renova minhas emoções, renova minha vida de oração, renova minha capacidade de confiar quando o processo parecer mais longo do que eu imaginava. Não permita que minha espera se transforme em ansiedade inútil, que ela se transforme em comunhão contigo, que ela seja o lugar onde minhas raízes se aprofundam, onde minha dependência cresce e onde meu espírito aprende a ouvir Tua voz com mais clareza. E se essa espera não estiver vazia? E se esse for exatamente o lugar onde o céu está me ensinando a voar sem orgulho, a permanecer firme sem ansiedade e a caminhar sem perder a paz? Senhor, eu recebo força nova agora. Força para permanecer perto, força para permanecer sensível, força para continuar firme, força para acreditar que, se o Senhor me pediu para esperar, então também me sustentará enquanto espero. Pai, eu também peço graça para suportar batalhas longas. Algumas guerras não terminam rapidamente, alguns pesos não desaparecem em um único dia.
Existem estações que parecem durar muito mais do que esperávamos. E, sendo sincero, existem momentos em que o peso da pressão contínua cansa meu coração. Existem dias difíceis que consigo suportar, mas o mais pesado é carregar certas dores semana após semana, mês após mês, sem saber quando tudo isso irá terminar. Então eu te peço perseverança verdadeira, não apenas emoção momentânea. Dá-me resistência espiritual. Dá-me um coração firme, dá-me forças para continuar mesmo quando a estrada parecer longa demais. Eu lembro de Noé construindo durante anos antes da chuva chegar. Lembro de José carregando a promessa no poço, na escravidão e na prisão. Lembro de Davi sendo ungido muito antes de assumir o trono. Nenhum deles suportou apenas pela força humana. Eles precisaram da graça que vem do céu. E eu também preciso. Então concede-me essa graça, Senhor. Quando o processo estiver escondido, mantém-me fiel. Quando o progresso parecer lento, mantém-me fiel. Quando ninguém enxergar o preço da perseverança, mantém-me fiel. Porque tu não és apenas o Deus dos milagres repentinos. Tu és também o Deus que conduz teu povo através de caminhos longos, vales escondidos e processos profundos de transformação. Não permita que eu admire a perseverança apenas em palavras, enquanto por dentro resisto ao processo. Faz-me crescer sob pressão e não diminuir. Faz-me aprofundar durante as lutas e não esfriar espiritualmente. Senhor, dá-me forças para não desistir no meio do caminho. Existe um tipo de cansaço que não grita. Ele apenas começa a se afastar silenciosamente. Ele diz: estou cansado de esperar, estou cansado de tentar, estou cansado de orar, estou cansado de permanecer firme. Mas hoje eu te peço, não permita que eu abandone aquilo que o Senhor ainda está construindo em mim. Não permita que eu interprete o cansaço como sinal de desistência. Que isso seja apenas um convite para me aproximar ainda mais da tua presença. Fortalece minhas mãos, sustenta meus joelhos, levanta novamente minha cabeça e que meu coração ouça tua voz dizendo: não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você colherá, se não desistir. Ensina-me a força de mais uma oração, mais um ato de obediência, mais um dia de fidelidade, mais uma entrega, mais um passo. Porque muitas vezes a vitória não pertence à pessoa mais impressionante, mas àquela que permaneceu perto de Deus tempo suficiente para ser sustentada até o fim. Então, não me deixe parar no deserto. Não me deixe desmoronar na caverna. Não me deixe relaxar quando estiver perto do avanço, porque tu és o Deus que começa e também termina. O Senhor que completa aquilo que iniciou. O pastor que não abandona seu povo no meio da caminhada. Em nome de Jesus, amém.